Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditam em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Talvez você possa se perguntar: por que a igreja fala tanto do pecado? Por que a igreja insiste tanto no pecado? Parece até taxativo falar tanto do pecado. A canção nova fala tanto do pecado. Nós estamos diante da missão do Espírito Santo que Jesus revela aos apóstolos. E quando ele vier, o defensor, o Paráclito, o Espírito Santo, quando ele vier, ele mostrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Quando Paulo e Silas milagrosamente são libertados, vocês ouviram na primeira leitura, os carcereiros puxaram a espada para se suicidar, porque eles sabiam que seriam castigados por terem perdido prisioneiros importantes como aquele. E aí Paulo e Silas dizem: não façam mal a si mesmos, nós estamos aqui. Eles se ajoelham aos pés de Paulo e aí eles perguntam a Paulo: Senhor, que devo fazer para ser salvo? E aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos de tua família. Crê no Senhor Jesus. E aqui Jesus está dizendo: o Espírito Santo nos revelará o que é o pecado. O pecado, porque não acreditais em mim. Porque o mundo não acredita em Jesus, porque o mundo não tem fé em Jesus, é que está cada vez mais se degradando e se corrompendo. E particularmente a falta de fé minha e sua fará perder a nossa salvação e perder a nossa alma. Porque não tem como surgir um homem novo e santo se não temos fé em Jesus. Portanto, o pecado é a falta de fé. Não adianta a gente falar da degradação do meio ambiente, da injustiça social, porque são focos de incêndio. Nós temos que falar sobre o causador do incêndio, aquele que trouxe o pecado, trouxe a morte para o mundo, o pecado. Portanto, o defensor revelará ao mundo o pecado, porque não acreditais em mim, e a justiça é que depois de nós termos passado por tudo que nós passamos, tem alguém que não adoece? Você conhece alguém que não fica doente? Todo mundo fica doente, todo mundo perde alguém, todo mundo passa uma dificuldade na vida, todo mundo tem uma decepção, mas no fim de tudo isso, deste vale de lágrimas, a justiça verdadeira se dará no momento que Deus salvar aqueles que acreditaram
e porque acreditaram mudaram as suas vidas. É uma consequência. A justiça se dará quando nós formos salvos. A justiça se dará quando nós vencemos o pecado e o vício da nossa vida. E o julgamento, no fim de tudo. O diabo já está condenado. O chefe deste mundo já está condenado. E no fim, serão julgados e condenados aqueles que com o diabo foram desobedientes. Como é que nós podemos vencer o pecado, então? Não adianta também a gente ficar falando de pecado e não dar um remédio, uma solução. O primeiro é a vigilância. Gravem isso, a vigilância. Mateus capítulo 26, 41. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Orar e vigiar. Santo Afonso diz assim, categoricamente: quem reza se salva, quem não reza se condena. Ponto final. Como é que a gente faz para vencer o pecado? Vida de oração, todos os dias. Porque você não é tentado só de vez em quando, não é? É todo dia. Número 2, fuja da ocasião de pecado. Grave isso daí. Número 1, orar e vigiar. Número 2, fuja da ocasião de pecado. Ontem nós celebramos São Felipe Neri. São Felipe Neri já dizia que na luta contra o pecado, a fuga é a maior vitória. Repita comigo: a fuga é a maior vitória. Santa Teresa vai dizer que o demônio não precisa fazer muito esforço quando uma alma já se entrega à ocasião do pecado. Então, segundo, fuja da ocasião de pecado. Terceiro, confissão frequente e direção espiritual. Porque a confissão vai ajudar a fortalecer nos momentos de recaída. E a direção espiritual, o diretor vai te ajudar a vencer o seu vício. E também a crescer no relacionamento com Deus. Porque é uma consequência, na medida que você cresce no relacionamento com Deus, na amizade com Deus, você vai vencer o pecado. Número 4, exame de consciência diário. Todos os dias antes de dormir, quando você for rezar, faça uma revisão de tudo que você fez de errado naquele dia, de pecado. Peça perdão a Deus e recomeça no outro dia, melhor, para que você seja melhor cada dia. Número 5, a comunhão constante, a comunhão eucarística e espiritual. Não adianta vir aqui comungar, ter Jesus em si e não levar Ele com você. A comunhão eucarística é o remédio contra todo o pecado. 6, a fuga da ociosidade. A ociosidade é a oficina do diabo. Mas existe um ócio que é bom. Existe um tipo de ócio que é bom, que é o número 7. A leitura espiritual e a meditação. É pelo conhecimento. A gente ama quando a gente conhece, não é isso que a gente ouve falar? A gente ama quando a gente conhece. A gente aprofunda, tem intimidade. Então, pela leitura espiritual, pela leitura da palavra, e leitura espiritual pode ser a meditação da vida de um santo também. Aumenta e cresce o relacionamento com Deus. E na medida que nós amamos mais a Deus, vamos ter força para vencer as tentações e o pecado. Número 8, a devoção à Virgem Maria. Ela foi concebida sem pecado. Ela entende de pureza. Ela entende de castidade. E ela foi aquela que pisou na cabeça da serpente. No momento da tentação, vão dizer os santos da igreja: diga o nome de Maria, que o diabo não resiste. Porque ele lembra da humilhação de ter sido derrotado por uma simples mulher. Número 9, ter boas companhias. Diga-me com quem tu andas. Quem anda com porco, farelo come. Santa Clara de Assis diz que nós nos tornamos aquilo que amamos.
nos tornamos aquilo que amamos. Se você anda com pessoas que vão te influenciar negativamente, que vão te afastar de Deus, não tem como. E por fim, mortificação e penitência. Mortificar a vontade. A gente faz jejum, acredito que vocês fazem, né? Vocês são católicos, faz jejum na sexta-feira, não comem carne na sexta-feira, mas é só sexta-feira que vem a tentação? É todo dia. Todo dia você pode fazer, ainda que pequeno, uma pequena mortificação para colocar freio na vontade má que nos afasta de Deus. Na medida que nós dominamos a vontade má, fazemos crescer a vontade boa. Um filósofo chamado Epicteto, era um escravo grego, dizia que nós só poderemos ser verdadeiramente livres, ele sendo escravo dizia isso, só poderemos ser verdadeiramente livres quando dominarmos os nossos desejos. E é pela mortificação e pela penitência que nós dominamos os nossos desejos. Que o Senhor Deus nos dê, pela força desse Espírito que nos revela o caminho de Deus, a perseverança e a graça de não pecar mais. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.